queridos alunos e alunas, estamos aqui na aula 4, meu nome é Patrícia Gores e agora a gente vai ver os requisitos da adoção. Primeiro, é importante dizer que existe uma idade mínima, né? Lá no artigo 42 caput e o parágrafo 2º do ECA, existe uma exigência que o requerente, tem uma idade mínima para que possa adotar, né? E no caso de casado ou que vive em união estável, que essa família seja estável. Então, antes de mais nada, vamos ver a questão da idade, né? A idade mínima para adotar é de 18 anos, modificada agora em 2009, mas nem sempre foi assim. O Código Civil de 2016 instituiu uma idade mínima de 50 anos para adotar. Foi modificada em 57, diminuindo para 30 anos, e agora em 2009 modificou-se então para 18 anos. Importante dizer que sempre essa idade mínima, ela não é o único requisito, né? Claro que o juiz vai ter, obviamente, que verificar a idade mínima, mas, pelo princípio da parentalidade responsável, né, esse ato de adoção é, obviamente, um ato de escolha, né, de uma escolha pensada, de uma escolha amadurecida, que por um longo tempo o casal ou mesmo a pessoa fez, ok? E representa aí o maior exemplo da parentalidade socioafetiva, né? Então, a idade fixada na lei para que se possa adotar não deve ficar vinculada somente à maioridade civil, mas com outros critérios, como condições de amadurecimento da pessoa, estrutura da vida para poder cuidar de outra vida, né? Então, a lei ela fala da estabilidade da família, né? Que a família tem que ser estável. Como que a gente vai verificar isso, né? É tão subjetivo. A equipe interprofissional, ela vai até o local, vai fazer um relatório, vai fazer uma entrevista, não só com os futuros pais e mães, ou pais, mães ou mães, mas também com a família inteira, né? Eu lembro de um caso, só para vocês terem ideia, então, do que seria isso. Eu lembro de um caso que eu atuei alguns anos atrás, logo depois que a Madonna começou a adotar os seus filhos, a Angelina Jolie, né? Aí apareceu uma senhora de um bairro bastante rico e falou assim, olha, eu quero adotar. Ela estava com o marido meio contrariado, sabe quando você vê que a pessoa não está muito à vontade? Aí eu falei, ok, você quer adotar? E o que houve? Eu não fui aceita, porque fui lá para me habilitar, a equipe veio, a assistente social, a psicóloga, fez uma entrevista comigo, com meu marido, ela já tinha os seus 50 e poucos anos. Tinha filhos de 22, 23, já na faculdade. E imagina, eu tenho tudo na minha casa, eu até montei um quarto para o bebê. Aí ela me mostrou as fotos, o quarto pronto, toda a mobília, Aí eu falei assim, nossa, mas por que você montou agora, né? Não sabe nem se vai vir mesmo. Não, porque eu tenho certeza, eu tenho condições para manter essa criança. Mas não é só isso, né? É todo um contexto. E o marido lá com aquele bico enorme, bravo. Não, porque eu tenho condições. Veja bem, eu levei a assistente social, a psicóloga, para a área de lazer do meu prédio. Então tem lá, tem playground, tem piscina, tem jacuzzi, de frente para o mar. Eu moro em Santos, tá, pessoal? De frente para o mar. E eu não entendo por que eu fui negada. Como assim? Aí eu fui olhar o relatório da equipe interprofissional. Primeiro, os filhos são eminentemente contra a adoção. O marido, idem. Ela o tempo todo ficou falando que ela era fã da Madonna. Juro, não é piada. Ela falou para assistente social, para a psicóloga. Bom que ela falou, né? Que ela era fã da Madonna e por isso que ela queria adotar uma criança, né? Então, por mais que você tenha possibilidade financeira, você não tem possibilidade psicológica. A família não está estável. Por quê? Porque os filhos biológicos eram eminentemente contra.
o marido eminentemente contra. Então, assim, não há que se falar em estabilidade familiar. Tudo bem? Então, assim, é só a equipe interprofissional que vai no local, né? A petição, a habilitação, pode estar lindo o pedido, porque eu quero ser mãe de novo, porque, né? Enfim, mas é só a equipe que vai ter esse feeling para falar assim, isso não vai ser legal, né? E que bom que ela não foi habilitada, porque não tinha a menor condição, né? A questão dela era psicológica, né? Até depois eu conversei com o marido, com os filhos, porque isso podia prejudicar uma criança, e isso é muito sério, né? Então, ela ficou um pouco brava comigo, mas, enfim, a justiça começa no escritório de advocacia, né? Como diz Piero Calamandrei. Então, que se faça a justiça dentro do escritório, né, pessoal? É assim que se faz. Bom, um outro requisito importante que a gente vai ver para a adoção é a diferença. Então, a gente tem a maioridade de 18 anos e a gente tem a diferença entre adotante e adotado de 16 anos. Onde que está isso? Está lá no artigo 42, parágrafo 3º do ECA, que a gente vai ver agora no vídeo. Temos o artigo 42, parágrafo 3º do ECA, que diz que o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado. Então, aqui a legislação ela teve o escopo de conferir o cunho biológico à família civil, ou seja, o mais natural possível, ok? Porque a substituta tem que ser semelhante e mesmo idêntica à biológica. Com menos de 16 anos é mais raro alguém ser pai de alguém, tá? Então, essa diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado vai evitar, então, que se confundam os limites, né, do que é o amor filial e paterno com relação ao outro amor, tá? O adotante que tiver 18 anos de idade, então, só poderá adotar uma criança de, no máximo, 2 anos de idade. Na sequência, pode-se conceder, então, a adoção. Opa, veio um A mais aqui, ó. A adoção. Esse material vai com vocês também, tá, pessoal? Vou deixar para vocês consultarem. Então, pode-se considerar adoção para pessoas cuja diferença de idade seja inferior. Olha a exceção da regra aqui. Ao exigido pela lei, ou seja, menos de 16 anos, desde que essa diferença ainda mantenha a aparência de filiação biológica e esteja comprovada a existência de vínculo fático de filiação. Esse entendimento é pacífico nos tribunais de justiça do país. Quem vai verificar isso? Essa mesma equipe interdisciplinar, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre consentimento. Pessoal, com relação então ao consentimento, né, tá lá no artigo 45. Então a lei exige que os pais biológicos consintam com a adoção, né? Essa é uma situação bastante delicada. Eu já tive a oportunidade de ver alguns consentimentos, né? Já vi consentimento assim de pai e mãe sem nenhuma ligação de amor com aquela criança, do juiz perguntado, Ministério Público estar ali, defensor público, e aí a pessoa não quer saber, fala, não, ok, onde que eu assino? Né? Bastante. Agora, eu já vi situações de pessoas com bastante dúvida, né? E que mesmo na dificuldade, como eu já falei aqui para vocês, temos um país de miseráveis, né, de pessoas que são eminentemente pobres, e que isso acaba, sim, causando uma situação bem triste, né? Pessoas acabam dando seu filho à adoção por um ato de amor, né? O problema é que esses laços são rompidos, né? E que essa pessoa nunca mais vai ver seu filho, né? Então, há que se ter muita cautela com relação a esse consentimento, por isso que em todos os atos o Ministério Público lá estará. Mas vamos ver então o artigo 45 na tela para vocês visualizarem e terem uma melhor compreensão desse estudo. Então vamos ver o nosso artigo 45.
A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais desconhecidos ou destituídos do poder familiar. Parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Então vamos lá, pessoal. Então, antes de mais nada, a adoção depende do consentimento dos pais, ou seja, se eles não concordarem, o juiz vai ter que verificar, então, o melhor interesse da criança sempre. Pode até não concordar por ser turrão ou por se apegar aos filhos, mas se eles não têm condições, e não só financeiro, tá, pessoal? Quando eu falo não ter condições, é a pessoa que deixa os filhos em uma situação de perigo, é as pessoas que deixam seus filhos sozinhos em casa, né? E vai se drogar. Aí você vai perguntar, não quero. Então tá bom. Então a gente vai colocar consentimento dos pais em primeiro lugar? Claro que não, né? Então essa leitura desse artigo vai ter que ser, obviamente, feita com os olhos do melhor interesse da criança, ok? Sempre pensando na proteção integral da criança, tá? Aqui, o representante legal é naqueles casos em que a criança já está sob guarda, já está sob tutela, tá? Então, é importante dizer aqui o parágrafo 1º, a gente vai ver aqui na sequência, né? Importante dizer que sempre o MP vai ratificar esse consentimento, ok? Importante também dizer que, não tendo pai ou mãe atingido a maioridade ou sendo portador de alguma incapacidade para os atos da vida civil, que estão lá no artigo 4º do Código Civil, lembrando do EPD, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe profundas modificações no nosso artigo 4º do Código Civil, vai ser necessário, então, que sejam assistidos por representante legal sob pena de invalidade essa questão, então, do consentimento. Lembrando aqui também, pessoal, que só uma coisinha que eu queria falar para vocês, sempre ouvindo a criança lá, em se tratando, então, adolescente, né, no caso, em se tratando de maior de 12 anos de idade, também é necessário o seu consentimento, ok? Por óbvio, se os pais são desconhecidos, ou seja, a criança abandonada, em tenra idade, né, não teve condições de conhecer a filiação, claro, não vou ficar esperando esse consentimento até quando, né? É desconhecido, pula-se essa etapa, ok? Aqui a dispensa do consentimento, então, como eu estava falando, está lá no parágrafo 1º, né? É importante dizer que o ECA, nesse parágrafo 1º, ele tem como objetivo evitar esse retardamento indevido. Por quê? Porque abrigo não é lar para nenhuma criança, né? Para nenhum adolescente, tá? Então não vou ficar correndo atrás, ad eternum, atrás de um consentimento que sequer existe. Então, se esses pais são desconhecidos, obviamente destituídos do poder familiar, eles não têm que apitar mais nada. Tudo bem, pessoal? Então, pais, mães que tiveram seu poder familiar destituído por conta dos motivos elencados lá no 1638 do Código Civil, não tem mais poder familiar. E, obviamente, não tem que buscar consentimento, tá? Então, da mesma forma, pais biológicos desconhecidos, como eu já tinha falado. Então, quando os genitores estiverem em Lins, olha lá, Lins, cidade famosa no interior de São Paulo, mas que aqui, juridicamente, a gente chama de lugar incerto e não sabido, não será dispensada a ação de destituição de poder familiar. Ela vai ser cumulada com a ação de adoção, com direito a contraditório, ampla defesa. E quem é que vai defender esse pai, essa mãe que está em Lins, lugar incerto e não sabido? O curador, ok? E está tudo lá de acordo com o artigo 2562 do CPC. Esse consentimento ele pode ser revogado? Pode. Pode, e é uma daquelas situações tensas que eu falei para você, né? De que a mãe, né? Eu nunca vou me esquecer dessa audiência. A mãe chorava muito,
a mãe viciada em crack, era o seu único filho e ela estava bastante abalada naquele dia. Foi até a frente do juiz, deu consentimento aos prantos. Aquele momento é um momento que se congela na vida de cada um, né? É um momento que a gente não esquece, porque é uma mãe que está entregando seu filho, né? Essa mãe que entrega o seu filho e que entrega de bom grado, por exemplo, para a justiça, né? É uma mãe que está fragilizada. Nesse caso específico, era uma mulher que estava viciada em crack. E pelo choro dela, era um choro de uma mãe que amava, né? Então, antes de mais nada, despindo o nosso coração, né, depilando o nosso coração peludo, despindo de todos os preconceitos, a gente tem que olhar que essas pessoas que entregam filhos em adoção praticam um ato de amor. Ponto. As que abandonam, não. Mas aquelas que entregam para a justiça praticam um ato de amor, né? Então, tem pai e mãe que decidem entregar seu filho para adoção porque não tem como cuidar dessa criança, né? Como eu falei, a nossa vida, né, é uma vida completamente diferente de muitas pessoas que estão numa situação de miserabilidade tamanha que eles não têm condições de cuidar nem de si, que dirá de uma criança. Ah, então não podia ter filho. Não podia. Mas aí a situação é de educação, a outra questão é de saúde, né? Mas aqui a gente está olhando na lente da adoção, né? E, obviamente, olhando sempre o melhor interesse da criança, né? Então, para que essa criança não fique abandonada à própria sorte, né? Quando se faz esse tipo de entrega, e eu lembro do juiz falar assim, você consegue fazer um tratamento, a gente espera mais um tempo para... O que é errado, hein, pessoal? É errado, porque assim, a criança fica no abrigo quanto tempo? Ela já estava há anos no abrigo. Né? E ela falou, eu não consigo. Eu vou sair daqui, eu vou fumar crack. Então, ela estava ciente de que aquilo... Ela não tinha opção, né? Mas existem situações de arrependimento, né? Que a gente vai falar sobre essa situação, que é a revogação do consentimento. Ela tem que ser sempre expressa, ela não pode ser tácita, por óbvio, né? Mas ela não é soberana. Olha que importante. Por exemplo, nesse caso específico da mãe, que assinou aos prantos, ela volta no dia seguinte e fala, eu decidi, vou cuidar do meu filho. Ah, vai? Ótimo. Então, vamos colocar aqui que houve uma revogação, mas essa criança vai ficar no abrigo e vai ser estudada aí essa questão da reintrodução à família, né, para ver se tem essa possibilidade de retornar à família biológica. Sabe por quê? Porque a família substituta, ela é exceção. Ela está lá no artigo 19 do ECA. É claro, é exceção, né? Mas o artigo 39, parágrafo 3º do ECA, dispõe expressamente que o juiz deve decidir sempre em favor da criança, do adolescente, mesmo em que seja em detrimento dos pais biológicos, ok? Então, assim, os tribunais, eles vêm acolhendo a revogabilidade desse consentimento apenas e tão somente quando este atender o superior interesse da criança e do adolescente. Se não tiver interesse, ela pode revogar, pode pedir a revogação, mas se não for de interesse, tá? Então, a equipe ela vai verificar isso, olhando sempre com os olhos da criança, tá? Importante dizer, então, que após a prolação da sentença de extinção do poder familiar, o processo de adoção ele vai seguir o seu curso normal, tá? Eu vou falar um pouquinho no quadro, vou mostrar para vocês a questão da concordância do adotando do adolescente. Falando um pouquinho então sobre a concordância do adotando, o próprio ECA ele já diz que sempre
há que se fazer a oitiva do adolescente, né, de crianças acima de 12 anos, pois a opinião desse adolescente vai ser considerada na decisão. Então, é uma determinação legal, deve ser cumprida pelo juiz e está lá no artigo 45, parágrafo 2º do ECA. Importante dizer que não só o adolescente, mas também a criança, conforme o parágrafo 1º do artigo 28 do ECA, e o artigo 100, parágrafo único 12 do ECA, também diz que a criança será ouvida de acordo, então, com o seu conhecimento, né? A opinião da criança vai sempre ser considerada e colocada na sentença. Não se concebe, então, a oitiva da criança e adolescente pela equipe interprofissional do juízo quando for de tão tenra idade, tão pequenininha, e ainda não se consiga expressar opinião e quando por algum problema de desenvolvimento mental não tenha como expressar sua vontade ou de se fazer entender. Levando em conta sempre, queridos alunos, eu já tinha falado isso na nossa primeira aula, que o princípio da informação ele deverá ser respeitado, está lá no artigo 100, parágrafo único 11 do ECA. Então, informar, né, e deixar então com que essa criança tenha esse caráter volitivo. E, obviamente, há que se ponderar, né, quais são os reais benefícios do adotando nessa ação de adoção, né? Então, está lá no artigo 43 do ECA. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Então, há que se considerar, então, essas reais vantagens, né, da criança e do adolescente. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre o estágio de convivência. Eu queria destacar aqui o artigo 46 do ECA. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas, então, a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. O estágio de convivência nada mais é do que um período de avaliação da nova família, a ser acompanhada por essa equipe técnica do juízo, assistente social, psicóloga, e tem o intuito de verificar quanto à adaptação recíproca entre adotado e adotante, ou seja, qual a importância, né, se existe algum tipo de adaptação positiva com relação a esse estágio de convivência. Essa avaliação, né, do estágio de convivência, ela é muito necessária, porque não basta que o adotante se mostre uma pessoa equilibrada e que nutre grande amor pelo próximo, né? Porque às vezes isso não garante condições necessárias de um bom pai ou uma mãe, né? Então é indispensável essa realização de acompanhamento do dia a dia dessa nova família, a fim de que seja verificado esse comportamento, né, dos seus membros, como enfrentam os problemas diários surgidos na convivência, porque não é fácil, né? Não é fácil, principalmente nessa questão de choque de cultura, né? Então, às vezes o abrigo ele tem uma série de regras que não se tem na casa, né? Às vezes é incompatível, né? Claro que a adaptação ela não é automática, né? É que nem a adaptação de casamento, não é automática, vai com o tempo, né? Porque é preciso então que se adeque, né, ao perfil dessa pessoa, né, que está sendo inserido nesse novo ambiente familiar, às vezes, muitas vezes, estranho, de novos hábitos, né, do adotante. Então, o legislador ele não especifica a duração desse estágio de convivência, ele poderia fazê-lo, né? Importante dizer que o legislador coloca um prazo mínimo, ele não coloca máximo, tá? Porque cada caso é um caso. Então, o legislador ele pode dispensar esse estágio de convivência nas hipóteses, por exemplo, do adotando já estar na companhia, né? No caso de tutela ou guarda, ou por um período que permita essa comprovação de que o vínculo afetivo já existe, tá? E quando se dá esse estágio de convivência, né? Então, para que seja iniciado esse estágio de convivência, o adotante deve requerer a concessão da guarda provisória do adotante, do adotando, perdão, com base então no artigo 33, parágrafo 1º, né?
Aí, aqui, nessa situação, é importante a gente falar da questão da devolução de crianças e a responsabilidade civil, né? Então, quando é que há devolução de crianças, né? O que acontece? Muitas vezes não dá certo, né? Muitas vezes é incompatível. Muitas vezes aquela criança também não está feliz naquela casa e acaba fazendo certas situações. Às vezes os pais também não estão prontos, não estão maduros, ou existe um choque muito grande. Mas é importante dizer que essa convivência e essa devolução tem que ser num período curto, né? Porque quando a convivência é longa e quando a devolução dessa criança e do adolescente se dá por um motivo fútil, por exemplo, é porque eu fiquei com ciúmes do carinho que o meu marido tem com essa nova criança. Está concorrendo comigo. Isso é um motivo fútil, né? Ou, por exemplo, uma situação de violência. Temos vários casos, infelizmente, né, de quem adotou está praticando violência. Aí, claro, devolve essa criança, tá? Porque tem prática de ato ilícito nos dois casos. Devolução por motivo fútil e violência é ato ilícito nos dois casos. E está lá no artigo 187 do Código Civil. Responsabilidade civil. Porque cada vez que tem uma nova rejeição, e essa criança já é vítima de rejeições, há uma nova violência, né? Então, a criança, para ser retirada de um abrigo, existe todo um estudo, existe todo um mecanismo. Então, assim, não há que se falar, não há nem que se pensar em nova rejeição, em uma nova violência, né? Por quê? Porque isso acaba violando, por exemplo, o direito da criança da convivência familiar, né? A responsabilidade parental e o superior interesse da criança. Então, claro que isso vai ter efeitos enormes no psicológico dessa criança, porque de novo ela vai ser devolvida. Imagine só, de novo ela vai voltar para o abrigo. Olha que choque para essa criança. Voltar para o abrigo, perder outra família de novo. A responsabilidade civil ela é bastante clara nesse sentido. Pais e mães que eram adotantes e que devolveram por motivo fútil pagam uma pensão para que essa criança tenha, no mínimo, né, uma questão também para devolver a sanidade do seu psicológico, né? Então, para fazer terapia e para dar o mínimo possível para que essa criança possa juntar os seus cacos e voltar, então, ao seu abrigo, né? Então, é importantíssimo que se pense nessa questão da responsabilidade civil. A gente tem vários julgados no Tribunal de Justiça e a gente vai comentar alguns deles agora. Esse caso é um caso bastante triste do ano passado, lá de Santa Catarina, Joinville. Olha só, devolução do infante adotando durante estágio de convivência. Indenização plausível, desde que constatada a culpa dos adotantes e dano ao adotando. Circunstâncias presentes na hipótese. Criança com 9 anos de idade à época dos fatos, pais biológicos destituídos do poder familiar em 2016, guarda provisória deferida ao agravante em outubro do mesmo ano. Agravante decidida a prosseguir com a adoção, mesmo após recente divórcio. Início da aproximação promissora. Então, a gente viu que é possível, mesmo com divórcio, continuar com a adoção, ok? Então, aproximação promissora, formação de vínculo entre adotante e adotando e a inserção no seio familiar. Olha só que terrível isso, pessoal. Mudança de cenário após início de novo relacionamento. Rejeição pela nova companheira. Alteração da postura do agravante. Infante que passou a ser excluído e negligenciado e já sequer residia com o agravante. Imputação da culpa pelo insucesso da adoção e problemas pessoais ao infante. Olha, é mais fácil culpar a criança, né? Que absurdo isso.
Devolução do menino à instituição de acolhimento após quase um ano de convivência. Infante atualmente com 11 anos de idade, frustração e possível trauma psicológico decorrentes da rejeição, diminuição das chances de ser adotado em virtude da idade atual e estigma de criança devolvida. Alimentos ressarcitórios provisórios devidos para custear tratamentos psicológicos e demais que se façam necessários. Quantum, interlocutório que arbitrou os alimentos no valor de 4 salários mínimos. Quantia que, embora compatível com as possibilidades do agravante, revela-se excessiva aos potenciais gastos e necessidades do infante. Redução por hora para 2 salários mínimos, sem prejuízo de ulterior adequação do montante e ou fixação de indenização, a fim de reparar os danos morais e materiais que venham a ser comprovados. Pessoal, terrível, né? Situação horrível. Essa criança, então, ela leva o estigma de criança devolvida e de que tem 11 anos já, né? Já é o que a gente chama de adoção tardia. Então, as chances dela ter uma nova família são muito pequenas, né? E depois de tudo que ela passou, né? Quer dizer, mesmo com o divórcio, o pai continuou. Não, vou continuar com a adoção. Ficou um ano morando com ele. Aí ele arranjou uma nova namorada, a namorada não quis e ele devolveu a criança. Olha que absurdo. A gente vai ver agora um outro caso também igualmente triste. Esse aqui já é um caso de São Paulo também, do ano passado. Ah, desse ano, 27/3, foi publicado esse ano. Olha só, interrupção de um estágio de convivência com a devolução dos menores. Suspensão do segundo estágio, pois estariam passando por problemas familiares. Imputação dos recorrentes, em ambos os casos, de responsabilidade dos adolescentes ante a ausência de concordância dos mesmos para serem adotados. Descabimento. Estudo técnico que aponta fragilidades importantes no casal. Fantasias e expectativas que se distanciam da realidade. Inexistência de elementos capazes de colocar em xeque a acuidade e imparcialidade do psicólogo responsável pela avaliação dos apelantes. Colocação numa família substituta que deve apresentar reais vantagens ao adotando. Inteligência do artigo 43 do ECA. Adoção que não será deferida à pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a medida. Aplicação do artigo 29 do ECA. O Cadastro Nacional de Adoção tem por finalidade garantir que crianças e adolescentes vítimas de abandono e negligência pelas respectivas famílias de origem e também pelo tempo de institucionalização possam fruir de seu direito fundamental à convivência familiar num ambiente saudável, com pais que estejam preparados para lhes oferecer e fornecer os cuidados necessários e com eles criar vínculos afetivos. Casal que atualmente não se enquadra no perfil necessário. Esse aqui eu coloquei para mostrar que às vezes também a criança volta, porque o casal não está preparado. Olha só. Tá? Importante dizer isso. Então, se a equipe verificar qualquer situação esquisita, aí essas crianças, no caso os adolescentes, voltam ao abrigo porque os pais, pelo jeito, não tinham a menor condição de ficar com eles. E por fim, então, uma negativa de indenização. Olha que interessante. Apelação civil, também do ano passado, tá? Apelação civil, ação civil pública, pedido de arbitramento de indenização, danos morais, abuso de direito, inocorrência, estágio de convivência, desistência da adoção, sentença de improcedência mantida. Considerando que a função do estágio de convivência é justamente buscar a adaptabilidade dos menores adotantes, destes às crianças, quando essa adaptação não ocorre e a desistência da adoção durante esse período, não há configuração de qualquer ato ilícito ensejador de dano moral ou material. Assim deve ser mantida a sentença de improcedência, apelação desprovida por maioria. Tá? Então, a gente tem aí também os dois lados. Esse caso foi do Rio Grande do Sul. Então, só para a gente ter uma ideia, né?
aplicando essa indenização. Outro, então, verificando essa situação que eu falei aqui do estágio de convivência, né, da interrupção. E, por fim, o não pedido, então, a não aceitação desse pedido de arbitramento. Na próxima aula, então, veremos os efeitos da adoção. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.